Bom dia a todos, agradeço a participação de todos. Eu sou a professora Liliane Segura, do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais. Nós estamos fazendo esse webinar hoje, teremos um segundo webinar ainda hoje, às 18h. Mais para frente eu vou passar para vocês o link do webinar da noite. Isso é uma série de webinars para a gente discutir a relação da corrupção com as empresas. Eu tenho hoje, para falar com a gente aqui, o professor Dr. Samuel Mamed, que é doutor em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em finanças pela Universidade do Minho, mestre em ciências contábeis, professor da UPM, pesquisador. Ele faz parte do nosso projeto de pesquisa sobre corrupção com as empresas, entre o governo e as empresas. Tem experiência acadêmica em Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos. A gente tem vários contatos dentro desse projeto e vários pesquisadores trabalhando com a gente de fora do país. O professor Samuel Mamed também é o representante internacional da nossa unidade do CCSA, no Mackenzie. Ele que faz os contatos com as universidades internacionais, fala com os alunos, e os alunos que estão assistindo também, que quiserem saber um pouco mais sobre intercâmbio, também podem procurar o professor Samuel Mamed. Nós também teremos a participação do professor Vladimir Maciel, que é doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, com estágio doutoral no MIT, professor da graduação e pós-graduação do mestrado profissional de Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e coordenador do Centro de Liberdade Econômica. Esse projeto que nós estamos trabalhando, ele é financiado pela Atlas Network, que é uma organização internacional, e como parte desse projeto, nós vamos ter uma série de atividades e discussões para a divulgação do projeto. Esse projeto tem a linha do tempo de um ano e meio, então nós teremos várias atividades durante esse período, para divulgar as pesquisas que nós estamos fazendo. Então, eu queria desejar para vocês um excelente evento. O chat está aberto para perguntas, então fiquem à vontade para fazer as perguntas. Nós vamos ter a apresentação do professor Samuel, em seguida a apresentação do professor Vladimir, e aí, em seguida, nós abriremos para o debate, tá bom? Professor Samuel, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Perfeito. Muito obrigado, professora Liliane. Eu quero agradecer essa oportunidade que nós temos, para a gente poder falar um pouquinho do projeto, que todos nós, a nossa equipe está desenvolvendo. Professor Samuel, liga a câmera, por favor, que a gente não está te vendo. Consegue me ver agora? Não. Eu estou vendo. Você está vendo? Então sou eu que não estou vendo. Tá bom. Então, perfeito, professor, pode continuar. Tá. Esse projeto, primeiramente, então, agradecendo aí a oportunidade de estar junto com a professora Liliane e com o professor Vladimir, que também são pesquisadores desse projeto. Esse projeto, quando ele foi desenvolvido e concebido, sobre corrupção, é interessante que quando, no meu doutorado ano passado, eu falei um pouco sobre corrupção. E como a professora Liliane tem algumas pesquisas bem interessantes com relação à fraude, com relação a outras áreas correlatas, a gente criou essa interseção muito forte. E na época nós sentamos, e eu me lembro claramente que ela falou assim: olha, Samuel, esse projeto, eu acredito que ele tem uma relevância muito interessante, e vamos buscar funding, para o desenvolvimento dele. E como ela, junto com o professor Vladimir, que é o coordenador, lá junto ao Centro Mackenzie Liberdade Econômica, nós fizemos a submissão desse projeto lá na Atlas Network. E tivemos a grata oportunidade de ter ele aprovado. Então, vocês conseguem ver a tela de apresentação? Sim. Perfeito. Estamos vendo. Esse projeto, quando ele foi desenvolvido,
desculpa, a ideia concebida lá atrás, como a professora Liliane falou, ele é um projeto assim bem audacioso e interessante, né, que nos inspira e nos desafia academicamente, porque nós entendemos que a oportunidade dele ser desenvolvido agora, nesse momento, ela é muito propícia. Então, eu agradeço aí a, a direção aí da professora Liliane, o professor Vladimir aí também no Liberdade Econômica nos dando aí um profundo apoio. E o objetivo hoje, pessoal, nada mais nada menos que é fazer essa apresentação, né, do que é o escopo desse projeto. Nós, como dito, nós estamos em desenvolvimento dele. E no final, naturalmente, né, estamos à disposição aí para eventuais dúvidas, esclarecimentos que vocês tenham interesse. O tema que nós estamos envolvendo é a corrupção na relação entre empresas e governos. E é interessante, senhoras e senhores, nós começamos a fazer algumas considerações, né? A corrupção ela é um fenômeno mundial, né? O Banco Mundial, há 2 anos atrás, ele qualificou que as empresas e indivíduos investem, entre aspas, né? Ou seja, pagam em torno de 1,5 bilhões de dólares com relação a esse projeto, né, esse suporte de corrupção. E a Transparência Internacional, em 2019, ela define corrupção como abuso do poder, né, para benefício privado, referindo ao caso de funcionários públicos que utilizam esse poder para obter, né, regras e regulamentos ou desvirtuar isso para o seu benefício pessoal. Eu vou falar um pouquinho com mais cuidado sobre essa questão de definição de corrupção lá na frente. É inevitável, senhoras e senhores, ao dizermos e ao adentrarmos sobre o ambiente de corrupção, nós fazermos o seguinte apontamento. A corrupção, ela tem hoje como um dos grandes indicadores ou organizações que fazem essa mensuração, o portal da Transparency International, né? Eles são um dos grandes órgãos que fazem essa mensuração. E esse aqui que eu trouxe para vocês em especial é o de 2019, naturalmente. Entendo que a pontuação ela vai de altamente corrupto, e eu vou fazer aqui só a título de evidenciação, um vermelho bem intenso, a um amarelo bem claro, né? Esse intervalo, né, do mais forte ao mais claro, a gente começa a ver a pontuação que alguns países desenvolveram, né? Então você tem a Dinamarca como eventualmente um país com uma baixa incidência, né, de corrupção, e você tem ao longo do trajeto outros países que assim fazem o quê? Essa composição. O que eu quero destacar é o Brasil, né? Nesse próximo slide, que ele ocupa aí uma posição um tanto quanto desafiadora, porque nesse segundo slide, nesse próximo slide, nós percebemos que o Brasil ele não está, diria eu, numa posição muito intensa da cor vermelha, ou seja, altamente corrupto, mas ele está próximo a essa característica. Enfim, podemos avaliar que o Brasil, ao longo do tempo, ele fez sim, alguns, pelo menos recentemente, ficou muito claro, é uma força-tarefa para poder minimizar ou reduzir essa atividade corrupta. Mas, de forma geral, essa Transparência Internacional, ela possui indicadores próprios que fazem essa qualificação. Então, percebam, senhoras e senhores, novamente, que pegamos, por exemplo, um país Senegal, Argentina, Grécia, Cuba, por exemplo, países que às vezes não têm a dimensão, seja econômica e geográfica do Brasil, eles por uma naturalidade, talvez eles estejam numa posição menos corrupta que o Brasil está juntamente com outros países. Nessa sequência, existe uma outra organização que faz a indicação, né, de possíveis um score de corrupção, né, um índice de corrupção, que é o CCC, e ele fala uma coisa muito interessante, né, eles fazem o combate da corrupção, e eles qualificam para a América do Sul o Brasil aí na 4ª posição, ou seja, se você for analisar um nível de corrupção, né, o Brasil fica fatalmente na 4ª posição, né? Aí nós temos algumas
alguns argumentos, né, que podem naturalmente propiciar isso. E um ponto que eu gostaria de abordar justamente no tema de hoje é por que, né, fazer esse trabalho no Brasil. Se nós formos evidenciar, nós temos alguns casos de corrupção ao longo do Brasil que começou lá já há muito tempo, mas eu apenas trago o pensar de alguns, que é o escândalo dos anões de orçamento, né, nos meados dos anos 90, aquela questão da investigação sanguessuga, né, compra de ambulâncias e todo um contexto ali na área da saúde. O Mensalão, 2005, a The Economist, ela fez uma capa e ela teve uma propriedade ali de desenvolver durante 6 páginas o escândalo, né, da Lava Jato, né, que indicava, de acordo com a revista na época, o pagamento de mais de 5 bilhões de reais em corrupção. O World Bank, o ano passado, falou que a corrupção é o problema mais grave do Brasil. O World Bank, ele fez no seu editorial a comparação de que a economia ela é muito importante, o Brasil ele tem perseguido isso, a educação, a saúde, mas ele falou assim, inevitavelmente, todos os problemas do Brasil não se comparam ao maior problema que a World Bank destacou, que é a corrupção. E olha que interessante, senhoras e senhores, nós fazemos um outro destacamento. Estamos analisando, né, fazendo um projeto que eu vou avisar, que eu vou adentrá-lo com mais qualidade nos próximos slides, mas nós estamos fazendo um trabalho sobre corrupção e, de uma forma trágica e lamentável, o Ministério Público, seja ele dos estados e o federal, estão atualmente com investigações, né, sobre corrupções milionárias na compra de respiradores, né, e na estruturação de hospitais de campanha, justamente num período pandêmico que estamos vivendo. Então, note, os senhores e as senhoras, que a corrupção, é interessante que a professora Rose Ackerman, ela fala, em 2007, de 2008, ela citou o seguinte, a corrupção ela é algo intrínseca, e é uma discussão que os colegas pesquisadores da área da sociologia, né, e áreas correlatas podem dizer com mais propriedade, que isso está intrínseco às sociedades e os meios pelo qual elas estão inseridos. Porque vejam, senhores e senhoras, todo o trabalho que eventualmente poderia ter sido, seja ele de resgate financeiro, né, retorno financeiro, ou de conscientização da corrupção, ele ainda não entrou num patamar aceitável, porque tudo ali no meados de 2014, 15, 16, quando ficou aquele destacamento forte da Lava Jato, agora em 2020, com uma eventual variável exógena, que é a questão da pandemia, ela incidiu não só sobre o Brasil, mas mundialmente, voltamos a ter os mesmos casos de corrupção, ou seja, dinheiro que é do público, né, que é do agente público, que deveria ser destinado para o bem social, sendo desvirtuado para outros fins, sejam eles pessoais ou privados. Essa contextualização, ela continua, que as consequências da economia da corrupção elas são bastante variadas. O que são as consequências, senhoras e senhores, da corrupção? Ela destrói o crescimento econômico, ela corrói, né, também os efeitos sobre o investimento e a produtividade, sobre o desenvolvimento econômico. Ela tem um papel muito forte também sobre a desigualdade de oportunidades e a distribuição de renda. Ela afeta a composição e eficiência da despesa pública. Ela cria uma desigualdade na transparência do governo com relação aos seus gastos. Ela propicia uma intervenção governamental que às vezes não é tão adequada, mas essa é outra discussão. O nível de descentralização política que ela interfere, os direitos sociais que o país eventualmente alcançou ao longo do tempo, fatores culturais, é interessante essa questão de fatores culturais, porque existem ambientes que são mais propícios ou não para a proliferação da corrupção. Ela interfere no nível de educação, nas questões étnicas, na estabilidade política. Ela perfaz, e já existem pesquisas interessantes sobre isso, concernente ao
ao desenvolvimento de partidos políticos, né? É interessante que Ferraz e Fink são, um deles é até brasileiro, né? Se eu não me engano, os dois, mas um deles ele está na Califórnia, e ele fala algo interessante. Ele fala no seu artigo de 2008 que os partidos políticos utilizam muitas vezes essa questão da corrupção como um suporte financeiro para que eles possam desenvolver suas atividades. Então, ou seja, a corrupção ela é como se fosse um mecanismo, entre aspas, já inserido no sistema para que eles possam assim desenvolver a corrupção. Todo esse contexto, senhoras e senhores, que eu comecei falando com relação a corrupção no mundo, onde o Brasil está pelo portal da Transparência Internacional, a corrupção pelo qual o Brasil está inserido hoje a nível de América do Sul, todo esse contexto de consequências da corrupção, eu e os meus colegas do grupo, né, de pesquisa, que são professores, e também faço o destacamento de alunos da graduação que, de forma muito com excelência, tem nos ajudado nesse processo, nós desenvolvemos um projeto que ele é qualificado da seguinte forma: muitas são, né, ou várias são as medidas de percepção de corrupção, né, já documentadas na literatura, para você tanto analisar a questão de risco do país, quanto a questão, naturalmente, do nível de corrupção. Mas a pergunta que nos instigou nesse processo foi o seguinte: quais são os principais determinantes, que a literatura já documentou, que influenciam a realidade brasileira? Aí vocês podem dizer assim: não, Samuel, mas a literatura como um todo, ela já documentou de forma própria e de forma com grande qualidade quais são esses determinantes, né, que produzem essas consequências. Porém, o que nos propiciou nesse trabalho de corrupção é entender o seguinte: perfeito, existem todo esse set, né, esse conjunto de variáveis, porém, quais aquelas têm a maior incidência? Quais são aquelas que possuem maior relevância e impacto direto na realidade chamada Brasil? Por quê? Porque muitas vezes, senhoras e senhores, qual é a discussão que existe com relação ao World Bank? Qual é a discussão que existe com relação à Transparência Internacional, que são dois grandes? É porque é o seguinte: será que os determinantes, será que a composição de determinantes que esses órgãos, que são sérios, né, que são órgãos de pesquisa, que fazem um trabalho muito interessante, mas será que eles têm, eventualmente, o rigor de analisar efetivamente os determinantes para que aquele país que esteja naquela posição realmente esteja naquela, ou deveria ser uma outra posição que eventualmente não foi discutida, analisada com rigor e propriedade por parte da pesquisa? Então, o nosso objetivo, mais uma vez, é o seguinte: identificar e analisar os determinantes de corrupção que impactem o cenário brasileiro, ou seja, o nosso cenário, considerando toda essa realidade de corrupção vivenciada há anos atrás e atualmente, quais são esses cenários? Existem algumas variáveis que elas são variáveis, entre aspas, tropicais, caracterizadas apenas no Brasil, que nós devemos, nesse momento agora, fazer um cuidado no rigor e na análise para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que acontece no Brasil? Posto isto, pessoal, senhoras e senhores, nós avançamos para as contribuições. Nós acreditamos, a nossa equipe acredita que nós temos algumas contribuições a oferecer por meio desse trabalho, ou seja, identificar e analisar os determinantes que influenciam a corrupção, né, que implicam a corrupção no Brasil. Primeiro, para os investigadores, né, na área acadêmica, ou seja, o argumento é que esses determinantes, eles vão ser determinantes caracterizados exclusivamente da realidade brasileira. Isso é algo interessante, por quê? Porque considerando todo esse envoltório de estudos e pesquisas que já foram feitos até o presente momento, mundialmente e agora no Brasil sobre corrupção, nós queremos sim dar um avanço nisso. De que forma? Produzir características específicas daquilo que é a realidade, daquilo que é a sociedade, daquilo que é intrínseco ao Brasil. Uma contribuição que acreditamos para os executivos ou pessoas da área de empresarial,
que uma melhor compreensão desses indicadores produzirá, naturalmente, um processo de decisão mais eficaz. Por exemplo, a professora, novamente, Rose Ackman, ela fala em 2002 algo interessante. Quando você conhece os pilares que a sua realidade, de país, de ambiente produz, você produz ações de controle, ações de monitoramento mais eficaz para coibir a corrupção. Por exemplo, pegando um caso aqui do Brasil, né, que alguns autores, como o Finaz já fez, a professora Rose Ackman também fez um pensar sobre o Brasil. Ela disse algo interessante, que é o seguinte: partidos políticos, quando você tem uma proliferação de partidos políticos de uma forma não racional, assim dizendo, você produz o quê? Uma possibilidade que esses partidos políticos possam absorver ou intentar vantagens de corrupção junto ao ente governamental e o ente privado, que são as empresas. Então essa, por exemplo, deveria, e nós acreditamos assim, ser uma variável muito interessante na análise do Brasil, porque nós precisamos propor o nosso trabalho por meio dessa identificação e análise dos determinantes, que partidos políticos, por exemplo, eles precisam ter algum tipo de monitoramento ou controle específico, porque aqui é um gargalo muito significativo aonde proliferam ações de corrupção. Então isso é muito claro, e para os executivos, qual é novamente o entendimento? É de entender essa capilaridade de variáveis que afligem o nosso país quando nós falamos de consequências da corrupção. E também para os decisores políticos, né, que em contrapartida, eles vão fazer o quê? Ações de combate à corrupção. Com relação ao nosso framework, a gente sabe que a corrupção é um estudo que ele perpassa tanto o direito, quanto as finanças, quanto a economia e quanto a contabilidade. Então, eu acredito e ouso dizer que a corrupção, o estudo da corrupção, naturalmente, ela é um pilar de pesquisas, são produzidas pesquisas que podem atender as mais diversas áreas. E aqui, a professora Rose fala algo também interessante, né? No nosso referencial, nós utilizamos, e assim eu vou falar futuramente, um grande destacamento dos principais autores de corrupção. Em especial a professora Rose Ackman, porque ela é uma das maiores autoridades consideradas pelo meio acadêmico no combate, na estudo da corrupção. E um parêntese muito interessante. Quando nós começamos esse projeto, eu tomei a decisão e a coragem de mandar um e-mail para ela. Expliquei para ela que nós estávamos com algumas intenções, né, ou pretensões ousadas, né, para a gente poder entender um pouco mais dessa realidade. E ela me permitiu ficar por quase 2 horas no mês passado, final de mês de abril, numa live com ela no Skype, e ela falando algumas, e deu para mim, ela me propiciou naquele momento algumas questões importantes que devem ser analisadas como a corrupção. E, especificamente, ela fala o seguinte: olha, a corrupção ela pode ser definida por N pesquisadores, porém, suborno, fraude, crimes financeiros, abuso, falsificação, favoritismo, nepotismo e manipulação de forma geral são algumas das palavras ou atos que a comunidade acadêmica como um todo ela tem prestado atenção e sinalizado como corrupção, né? E, naturalmente, esse abuso de autoridade do poder público em prol de interesses escusos ou privados, né? Porque a dinâmica é muito simples. A corrupção, ela tem como um vetor, um tentáculo, o quê? Ela fazer com que o agente público possa ter, de forma ilegal, vantagens para si ou para terceiros, por meio dessa relação que ele tem com o governo tem com as entidades privadas. Então, inevitavelmente, a gente pode criar alguns tipos de destacamentos, como o caso da Odebrecht, né? A Odebrecht, ela tinha uma coordenação, né? Uma direção, né? Um departamento próprio, né? Departamento de
propinas, né? Na verdade, o nome até é diferente, operações estruturadas. O que era exatamente aquele departamento de operações estruturadas? De acordo com as pesquisas e investigações feitas pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, a Odebrecht, ela pegava aquele montante de dinheiro que era da empresa e ela destinava isso a partidos políticos, agentes políticos e outras entidades ou sociedades que poderiam fazer o quê? Produzir para ela própria facilidades ou benefícios. Então essa era um pouquinho a lógica da corrupção que infelizmente nós vivenciamos na Lava Jato aqui. As empresas, olha que interessante, senhoras e senhores, por sua vez, as empresas elas tendem a divulgar as políticas de divulgações, e aí a turma muito competente nossa de contabilidade, professor Formigoni, professora Liliane, dentre outros pesquisadores, olha que interessante, as empresas elas tendem de alguma forma a sinalizar uma menor transparência ou uma igual o Dernev fala, uma contabilidade escura, né? Imprópria, justamente para fazer o quê? Para você não declarar com transparência para onde está sendo destinado o dinheiro. Em outras palavras, ambientes com maior propensão de corrupção, a transparência, seja do governo ou a transparência, seja das próprias empresas, elas tendem a diminuir. Senhoras e senhores, é muito importante deixar claro que, por outro lado também, as empresas consideram que o ambiente de corrupção é uma oportunidade para obter vantagens competitivas. Pasmem os senhores e senhoras do que eu vou falar agora. A professora Susan Rose Ackerman, em 2007, ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos e entendeu o seguinte: para você poder, para os órgãos de fiscalização poderem identificar naturalmente a corrupção, o desvio de dinheiro, a corrupção é necessária. Em outras palavras, a corrupção é entre aspas, mal necessário para que você possa distinguir comportamentos inadequados e para que você possa também fazer a diferenciação, onde existe o quê? Possíveis vazamentos ou saídas de dinheiro não regulamentadas e não evidenciadas. Então, a corrupção, a lógica é muito simples. Era como se você aplicasse o malefício da corrupção numa sociedade como um termômetro para você equilibrar e você verificar o quê? Se aquele país ele possui, nas suas boas práticas de governança e governabilidade, atividades escusas ou não. Então, era como se fosse um mal necessário, de acordo com ela, para que você identificasse o seguinte: eu vou penetrar essa corrupção dentro da sociedade, como se fosse um organismo, e naturalmente um organismo vivo, e após eu penetrar isso, o que eu vou começar a ver? Medidas, uma mensuração se aquela governabilidade, se aquela forma de gestão, ela é transparente ou ela tem monitores ou um monitoramento adequado para poder, assim, evidenciar ou identificar possíveis atos corruptos. E o Fleischer, ele fala uma coisa interessante, que o Brasil, ele possui já graus de corrupção que já refletem há muito tempo atrás, e a própria história institucional, que não é objeto de discussão nesse momento, ela já é propícia para o Brasil isso. Lembra, senhoras e senhores, quando eu falei agora atrás, de possíveis variáveis que essas variáveis, elas são variáveis já documentadas na literatura, que podem ser aplicadas eventualmente em determinados países? O Brasil, de acordo com Fleischer, ele fala o seguinte: olha, existem variáveis de corrupção com relação a cultural e etnia, que naturalmente elas podem ter uma evidência maior num país em detrimento do outro. A metodologia, senhoras e senhores, nós intentamos fazer o quê? A gente vai fazer pesquisas, estamos fazendo pesquisas, análise de conteúdo, e no segundo momento nós vamos utilizar o quê? Um tratamento quantitativo adequado para que a gente possa colocá-la numa mesma estrutura de equação econométrica, as variáveis que nós intentamos ou pretendemos utilizá-la, bem como nós vamos identificar as possíveis interações entre essas variáveis e os principais resultados que assim podem ser inferidos, né? E como esse trabalho, como o próprio título dele, né? A gente quer saber o impacto disso. Vejamos os senhores e senhoras nessa manhã. Qual é o impacto que empresas que às vezes estão localizadas em diferentes setores ou regiões do Brasil, elas podem ter
em detrimento de outras? Será? Estou fazendo apenas conjecturas. Será que existem empresas que, dependendo da sua geografia, ela pode ter uma variação na sua estrutura contábil financeira totalmente diferente de outras empresas em outras geografias diferentes do Brasil, porque ele, às vezes, ou eventualmente aquela incidência daquela região possui uma ação maior de corrupção do que outras? Então, esses são alguns questionamentos que nós do grupo, né, desenvolvendo esse projeto, nós temos feito consideravelmente, porque eventualmente a gente acredita que algumas respostas podem acontecer, né? Às vezes, alguma estrutura de empresa é bem diferente em relação a outra, porque aquela região, porque aquele environment, né, daquele local é mais propício a atos corruptos do que outras. Nós iremos utilizar dados do governo federal, dados de tribunais, né, no âmbito jurídico legal, entre outras variáveis. Mas, já adentrando, o nosso grupo de pesquisa, como eu disse, com professores e alunos de graduação com uma qualidade muito interessante, tem nos ajudado a fazer o quê? Nós fizemos uma varredura por toda a literatura. Essa varredura, senhoras e senhores, ela propiciou identificarmos algumas variáveis, né, como o tamanho do governo, salários, crescimento. Aqui, essas variáveis postas nesse processo, elas são variáveis que elas foram identificadas no mundo. Perfeito. Então, se nós formos considerar, nós dividimos em 3 construtos: econômico, político-legal e social-cultural. Eu vou mostrar outras variáveis, mas vamos fazer 3. Primeiro, com relação à economia. Com relação à economia, a equipe, né, de pesquisadores, né, colegas da economia, tem nos ajudado a entender um pouco melhor, ou seja, tamanho do governo. Para cada uma dessas variáveis, nós temos trabalhado o quê? Alguns itens. Primeiro, forma de mensuração. Segundo item, além da forma de mensuração, se essa forma de mensuração, nós temos dados disponíveis para isso. Terceiro ponto, nessa forma de mensuração e nesses dados disponíveis, se nós conseguimos preencher o Brasil como um todo, né, para aquelas variáveis que são variáveis talvez unitárias como federação ou não, se existem outros tipos de variáveis que podem nos ajudar a entender. Quando a gente fala de salários e essas demais variáveis econômicas, o nosso grande intuito é entender o seguinte: perfeito, se isso foi feito de forma geral, né, de forma nas principais economias do mundo, quais delas poderiam ser ou deveriam ter uma maior intensidade dentro de um modelo econométrico quando assim utilizado? E em países com maior ou menor regulação, porque existem algumas pesquisas, senhoras e senhores, que elas nos falam que países com maior nível de regulação tendem a ser mais corruptos, como, por exemplo, o trabalho do professor Kelly, que ele fez em 1998, 99, eu não estou agora lembrado da data. Ele fala algo interessante, que a regulação em ambientes com maior corrupção, ela tende a ter mais intermediários. Quando você tem mais intermediários num processo entre a sociedade e o governo, a possibilidade de ocorrência, senhoras e senhores, estejam claros com a palavra que eu estou utilizando, possibilidade, né? Porque isso é importante deixar claro que toda essa nossa dedicação a esse estudo é para nós criarmos uma possibilidade de percepção nova de corrupção do que lá fora tem a respeito de nós e do que a própria sociedade brasileira tem a seu próprio respeito. Nesse ponto, nós temos um segundo construto, né? Democracia, competição política, instabilidade política, responsabilidade legal, burocracia, sistema jurídico. É importante analisar todas essas variáveis com seus autores para que a gente possa verificar, porque também um ponto é claro: existem variáveis que às vezes elas não são adequadas ou não são bem estruturadas na nossa realidade. Por isso, o nosso primeiro momento que nós fizemos uma varredura muito grande e nós colocamos essa estruturação toda aqui. Fatores sociais e culturais. Nos fatores sociais e culturais, nós temos a etnia, religião, educação, gênero, cultura, né? Existem algumas variáveis que elas também podem ser destacadas. E também a gente quer analisar também nessas consequências
o que acontece no investimento, na economia, na receita do governo, na criminalidade. Senhoras e senhores, algo interessante que nós temos aí utilizado é o seguinte. Quando nós vamos estudar isso, o nosso grupo, nós um dia reunimos e dizemos o seguinte, olha, os determinantes de corrupção que outrora já documentados e tipificados na literatura internacional, atenderam à realidade, sim, né, de estudo para aquele momento. Será que não existem novos fatores que podem, neste exato momento, corroborar, colaborar ou cooperar com o nosso estudo sobre a corrupção? O lobby, por exemplo, mas o lobby, isso aqui não há base de dados. Tudo bem, a gente fez apenas aquele trabalho de literatura para saber se existem novas variáveis. Por exemplo, número de partidos políticos está sendo utilizado. Um caso interessante que a nossa turma de análise de dados já tem feito é a questão da notícias de mercado. O professor Dinser, ele é um professor da Illinois State University, ele fala o seguinte: como que você cria uma cultura de corrupção? Existe, né, uma cultura de corrupção no país? Por meio de notícias de mercado. É interessante, senhoras e senhores, isso aqui, se a professora Liliana permitisse, mas ela não permite eu ficar aqui até umas 4 horas da tarde conversando sobre isso, por isso que eu já estou encerrando. Bom. Faz bem. Essa discussão é tão interessante que é o seguinte: analisem os senhores e senhoras comigo. A corrupção, uma das grandes ferramentas utilizadas para a divulgação da corrupção é as mídias. Aqui a gente não qualifica se existe uma mídia ideológica ou intencionada, isso não é o papel nosso nesse momento. O papel nosso é dizer o seguinte, que estudos comprovam que a mídia ela é um fiscalizador da corrupção que existe entre os governos, naturalmente, juntamente com o ente privado. Se nós considerarmos que quanto maior o nível de informações sobre corrupção tem um país, maior é o ambiente dele de corrupção. Então, essas variáveis como imigração, refugiados, preço das ações, notícias de mercado, são variáveis que nós estamos trazendo porque a realidade dos tempos atuais nos permite trazê-las para a gente poder discutir isso. Por exemplo, caso jurídico, o único lugar hoje que a literatura diz com toda eficiência e clareza que a corrupção, você declara que uma empresa é corrupta, por exemplo, ou um governo é declarado como corrupto, é o meio legal, que são casos investigados e sentenciados. A gente pode falar, mas aquele governo X, Y, Z, eles são corruptos. Podem existir inúmeras investigações. Porém, nos modelos jurídicos atualmente existentes, principalmente no nosso, a única forma de nós mensurarmos que uma empresa é corrupta ou não sobre casos sentenciados, né? E o de investigação, ele nos permite dar indícios se aquele funil realmente é muito grande e o final tem sido muito pequeno o número de condenações. Isso é também uma outra variável que nós vamos analisar claramente. Estou na fase de encerramento. Eu queria destacar 4 relevâncias que esses possíveis resultados podem nos dar. Como eu disse, estamos no processo árduo e diuturno de fazer toda a extração de dados, porque a gente vai fazer toda essa extração de dados, dessas variáveis que outrora eu vos apresentei. Nós vamos sentá-las, vamos ver como que elas estão acondicionadas, como que elas estão justapostas, por exemplo, numa estrutura empírica, né, para análise de dados, e depois, juntamente com o pessoal, nós temos um time muito heterogêneo, né, do pessoal de contabilidade, do pessoal de economia, do pessoal de finanças, né, e eventualmente com algumas consultas com a equipe de direito, nós vamos identificar quais são aquelas variáveis que mais produzem persistência, insistência e persistência no Brasil. Por quê? Primeira relevância científica. As técnicas que nós vamos prover aqui agora, nós consideramos a oportunidade de investigar particularidades da realidade brasileira. Nós intencionamos que existem indícios que a realidade brasileira, ela propicia, infelizmente, algumas características próprias no que tange a produção e desenvolvimento da corrupção. Então, nós queremos identificar isso. Segundo, o impacto. É que o desenvolvimento e a relação dos determinantes de corrupção podem nos trazer luz
há discussões de que outras localidades, ou outros mercados, ou outras regiões semelhantes ao Brasil, podem ter, sim, comportamentos homogêneos. Então, se hoje o Brasil é caracterizado, até então, um país emergente, ou o que a literatura atual tem dito a respeito, será que essa caricatura, essa estrutura que será identificada, ela pode ser, eventualmente, com as devidas proporções e respeito econométrico, replicadas em outras sociedades? Mérito técnico-científico. O projeto em questão é baseado nos trabalhos anteriores das principais autoridades na área, né? Sendo que a literatura foi extraída exatamente de quê? De conferências e da seleção de edições nos principais journals que nós temos discutido por isso. Então, o nosso rigor é um rigor científico que vai produzir, sim, contribuições práticas e naturalmente acadêmicas. E destacamos a relevância social e econômica, que é a importância da social e econômica no que tange a permitir com que a avaliação do Brasil possa ser, vejam bem, senhoras e senhores, isso não com toda a honestidade e com toda a humildade que nós, dentro da academia, atuamos, que é o seguinte: nós queremos identificar se talvez esse vislumbre, essa fotografia que a corrupção tem, que o mundo tem do Brasil com relação à corrupção, bem como a própria sociedade tem, se isso é mesmo a forma como é apresentado pelos principais órgãos de leitura de corrupção, e também, por sua vez, criar ações de anticorrupção considerando essa realidade mais acurada que nós vamos ter de corrupção no Brasil, tá bom? Então eu quero agradecer eu não vou, até por exiguidade do tempo, eu não vou adentrar nas variáveis que nós já estamos e já foram estruturadas, porque o trabalho ele tem sido bem diário, mas eu fico à disposição tanto da professora Eliane, professor Vladimir e os demais colegas para poder receber contribuições críticas, que eu acho que é a crítica que vai nos ajudar. Muito obrigado, Liliane, professor Vladimir e todos os colegas. Muito obrigada, professor Samuel. Excelente apresentação em relação ao nosso projeto. O nosso projeto ele é bem interdisciplinar, nós trabalhamos nas 3 áreas, né? Então, eu vou chamar o professor Vladimir para falar sobre o olhar da economia e, em seguida, a gente já está com o chat aberto, quem quiser já colocar as perguntas para a gente debater, ao final, fiquem à vontade. Professor Vladimir. Bom dia a todos, bom dia, professora Liliane, bom dia, Samuel, obrigado aí pela apresentação e pela introdução. Eu gostaria de fazer algumas considerações do ponto de vista da economia no que se refere a esse tema, tá? E já tenho aproveitado aqui, eu li algumas perguntas que foram saindo e, de alguma forma, eu dar alguma posição do ponto de vista do que tem a ver com o Centro de Liberdade Econômica, essa discussão, por que ela é tão cara a gente, e como é que a gente olha do ponto de vista da economia, até como uma forma de dar algum contraponto a algumas coisas e trazer reflexões e outras, tá? Eu queria começar falando que a questão da corrupção, quando tratada pela economia, não pode se atentar a uma discussão que é moral e, portanto, uma discussão de desvio de comportamento ou um desvio psicológico, alguma fraqueza humana, né? Não se trata disso. Não se trata também de uma discussão cultural e, portanto, uma discussão de que existem sistemas culturais ou culturas de determinados países em que as pessoas são mais propensas a serem corruptas, e outras que as pessoas são mais sérias, digamos assim, mais ilibadas. A gente não faz a discussão por nenhum desses fatores, a gente tenta olhar quais são os condicionantes que fazem com que o comportamento humano, e aí a teoria econômica ela é muito lúgubre quando ela fala disso, que ela entende que o comportamento humano ele não está pensando em uma discussão moral, ele é amoral, digamos assim, ele está fazendo uma análise de custo-benefício de suas ações. Então, se você observa casos recorrentes de corrupção,
antes de você julgar o porquê o indivíduo, nos seus valores, está fazendo isso, você pensa que existe sempre essa propensão ao ser humano, né? E de alguma forma, nesse cálculo custo-benefício, ele está observando que há um benefício maior do que o custo e o risco associado de cometer esse ato. Então, o que que faz o agente, digamos, chegar nesse cálculo? Quais são os condicionantes externos que fazem isso? Então, essa é uma discussão importante, porque aí a gente, em vez de trabalhar e olhar só para mecanismos de controle e compliance, a gente pensa além, tá? Ou seja, posso ter os mecanismos de controle e compliance, mas se você tiver um ambiente institucional, as regras de funcionamento das empresas no país, o sistema legal, o sistema político, se eles forem construídos de modo que criem incentivos para esse tipo de comportamento, os controles, a compliance, etc., eles podem vir meramente a ser formas de você fazer algo para inglês ver, porque você está mexendo, de certa forma, no que seria, digamos assim, a casca, e por trás dessa casca você tem um sistema maior que está criando permanentemente, né, incentivos para que haja esse comportamento. Né? E aí, sem fazer uma discussão moral, né, mas uma discussão do que leva os agentes a fazerem isso. E aí o ponto importante para a gente em economia é analisar a questão institucional. A corrupção está muito associada ao ambiente institucional dos diferentes países. Né? Há vários estudos que trabalham com história econômica e dizem que os países que se desenvolveram ao longo do tempo são países que conseguiram criar instituições em que a gente chama de instituições inclusivas, que incluem as pessoas no mercado, que inclui as empresas na competição, e numa competição justa, numa competição sem proteção, né, do governo ou coisa que o valha. E essas condições que fazem com que o país cresça, né, e evite, né, casos de corrupção. Por outro lado, vários países tiveram essa trajetória de crescimento e desenvolvimento ao longo do tempo, criando instituições que não são inclusivas, são instituições extrativas, em que as regras do jogo premiam aqueles agentes econômicos que têm conexão com a política, que conseguem favorecimento, e esse tipo de instituição é aquela que privilegia a existência de corrupção. Então, é um conjunto de regras que a gente precisa analisar, que existem em determinados países e não em outros, que incentivam esse comportamento de maior ou menor corrupção. A corrupção existe sempre que sempre você vai ter agentes econômicos buscando vantagens, que são vantagens não pela maior competitividade, pelo atendimento das necessidades do consumidor ou a inovação. Então, estão buscando vantagens de um lado, tá, por meio de favorecimento, e do outro lado você tem um sistema político em que, por vários motivos, é preciso que não só o apoio de empresas, mas mais do que isso, você precisa de recursos. Então você troca favorecimento que você pode conseguir estando dentro do Estado e fornecendo isso por recursos. Recursos esses que, mais do que irem para o bolso de determinados indivíduos, esses recursos são utilizados para a manutenção, né, do poder e do sistema, né, institucional. Então, isso é o mais complicado, porque ele se retroalimenta. Então, nesse sentido, né, essa discussão é cara para o centro, porque a falta de liberdade econômica significa que você tem um Estado maior na economia, um Estado que intervém mais, que tem mais interfaces de intervenção, de fiscalização, que ocupa um tamanho grande na economia e, portanto, realiza muitas compras, operações, e isso dá margem para a corrupção. E a burocracia que incide sobre pessoas e empresas, que vai dificultando as decisões básicas da operação diária e cria um ambiente em que eu diria que é como se colocasse um bode na sala. Você coloca um bode na sala, vira um problema. E aí você precisa tirar o bode da sala.
Então, você cria um problema para depois falar, olha, eu tenho a solução. No fundo, você tem um mecanismo muito grande de burocrático que poderia ser simplificado e tornado muito mais transparente, de operação de empresas, de indivíduos, de recolhimento de imposto, de procedimento, de registro de propriedade, que acaba criando margem para que haja o caixa 2, ou, né, aquela história, né, molhar a mão do fiscal, né, tem essa expressão. Então, um dos exemplos do dia a dia de pequenas empresas no comércio é a questão da posição do extintor. Tem regulação municipal que fala que o extintor de incêndio tem que estar a 80 centímetros do chão. E a regulação estadual, que se refere aos bombeiros, e os bombeiros estão ligados à polícia militar, então ao governo do estado, a regulamentação é que o extintor esteja a 1 metro do chão. Então, quando você atende a exigência, né, isso é o mesmo item, isso é o extintor, a posição dele, de 1 metro em relação à linha do chão, você desatende da prefeitura. Se você atende da prefeitura, você desatende do bombeiro. Então, esse tipo de situação é o tipo de situação que propicia, obviamente, chance de haver as pequenas corrupções. E uma das preocupações muito grandes quando a gente trata de corrupção em economia é separar a corrupção sistêmica, que realimenta o sistema, e aquela que surge porque você cria um sistema de regras, que é o tal do bode na sala, você cria uma complicação para vender uma facilidade. Então, você não pode apontar o dedo e julgar uma empresa, uma pequena empresa, por exemplo, nessa questão do extintor, porque mais do que o ato dela, se é por acaso ela pagou uma propina para o fiscal da prefeitura ou do governo do estado, é entender o seguinte: ela não consegue trabalhar e ter autorização de trabalho por uma norma que já foi feita em conflito com outra, que causa uma situação propícia. Então, essa é uma grande dificuldade, porque qualquer corrupção que move o sistema, que permite uma empresa grande ter um departamento de operações estruturadas para conseguir as vantagens do seu grande contratante, que é o governo, que são obras de infraestrutura, e separar daquela pequena empresa que está tentando sobreviver, e você tem um sistema burocrático feito de tal forma que é justamente para você criar algum benefício para quem está lá na ponta, fiscalizando, levando, né, a aplicação do sistema legal. Então, essa é uma baita de uma dificuldade, porque se você colocar tudo no mesmo pote, você está dizendo que tentar operar e sobreviver é a mesma coisa que você tentar conduzir o sistema e realimentar. A própria discussão da grande empresa também fica conflitante, porque um dos argumentos utilizados no caso específico do exemplo do Samuel, né, na defesa do empresário, foi o argumento de que, olha, se eu não fizer isso, eu não consigo operar no país. A minha área principal é infraestrutura é relação com o governo, e a relação com o governo só funciona se você entrar no esquema. Então, o que significa entrar no esquema? Né? Então, essa é uma qualificação que é muito importante a gente ter, e é um desafio, porque na hora que a gente vai mensurar, que a gente vai trazendo, digamos, indicadores e medidas ou proxies, a gente às vezes não está fazendo essa distinção, está colocando tudo no mesmo saco. Né? Então, esse é um desafio. Então, nessa dificuldade de mensurar, a primeira dificuldade, porque a gente está falando de, obviamente, corrupção significa caixa 2, recursos escusos, shadow economy, né? Aquilo que está por trás, não está formalizado. Então, se não está formal, não está registrado. E a gente não consegue medir, exceto no caso que aconteceu um departamento formal dentro de uma empresa que fazia todo o controle e medição, né? Uma vez que você conseguiu acessar esse departamento, você tinha todos os registros, né? Registros contábeis, etc. A outra coisa também é a dificuldade de a gente medir a qualidade institucional, porque se no fundo a gente está falando das regras, né, que criam ou não incentivo para isso, como é que a gente mede a qualidade? A gente consegue medir a existência de determinadas regras e a quantidade. Agora, a qualidade é um baita de um desafio. Outra dificuldade é a gente separar o que são efeitos de causa, né, ou seja, aquilo que causa ou propicia condições para que haja corrupção, e aquilo que a corrupção cria como efeito. Então, tem uma clareza disso, o que é causa, o que é efeito da corrupção. E tratar com assuntos polêmicos, né? Polêmicos em que sentido? Lobby, necessariamente, não é corrupção.
Então, a gente fala o seguinte, no Brasil, o lobby é ilegal, ponto. Então, tem uma classificação jurídica, lobby é uma atividade ilegal. Porém, ele existe, então qualquer lobby vai ser necessariamente corrupto desse ponto de vista. Um país como os Estados Unidos, o lobby é uma atividade legal, o que exige transparência e registro, que eu acho particularmente mais adequado, porque uma vez que o sujeito ele é classificado e a função dele é lobista, onde ele entra no espaço público, conversar com o deputado, com o ministro, etc., tem que ser registrado e tem que estar isso, de certa forma, possível de conferência, de controle, né, de accountability. E aí você sabe exatamente onde é que os interesses específicos estão atuando, mais do que ficar escuso e aí sim dá chance para a corrupção de fato. Mas não necessariamente todo lobby é corrupção. Então existe uma fronteira que é muito tênue. Então a gente pode colocar no mesmo saco e julgar, então fazer com que a aparência de corrupção seja maior do que é, ou fazer o contrário, a gente tirar e aí a gente chegar a um resultado que está medindo, né, ou dando indicativos de que a corrupção é muito menor do que é na realidade. Então, esses são os desafios que eu coloco olhando pelo ponto de vista da economia. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar e comentar e fazer parte do grupo e ter acesso a esse esforço. Parabenizar o professor Samuel e a professora Liliane. Muito obrigado. Obrigada, professor Vladimir. A gente tem alguns comentários aqui no chat que eu acho que são importantes para a gente pontuar, mas eu queria, do ponto de vista da contabilidade, né, da governança corporativa, dos controles internos, eu queria pontuar algumas coisas que a gente falou nessas duas apresentações, né? Uma delas é controle, né? É controle quando o professor Vladimir fala do controle por parte do governo, de quem entra, quem sai, o que está sendo falado, né? É controle por parte das empresas, o que é que está sendo feito, quem são as pessoas, quem conversa e quem negocia. O controle diário das empresas em relação ao trabalho, a ética, porque aqui nós estamos falando de um sistema extremamente difícil de trabalhar, mas que também deve ser pautado pela ética nas empresas, no governo, num ambiente difícil, e a gente conhece muitas empresas que não vêm para o Brasil, porque falam, ali não dá para trabalhar, né? Então, mais do que simplesmente a gente simplesmente falar das empresas em si, mas o quanto que nós deixamos como país de ter de investimento externo, porque as empresas se recusam a fazer qualquer tipo a participar de qualquer tipo de corrupção. Então, isso também é um ponto que a gente não mede, é muito difícil, mas que o Brasil deixa de negociar, o Brasil deixa de ter investimento por conta desse ambiente difícil de trabalhar, né? Então, eu acho que isso ajuda a gente também a pensar, né? Eu vou ler alguns comentários aqui que a gente teve ao longo das apresentações, né? O professor Roberto Kerr está dizendo que o fato de vocês estarem estudando o assunto, né, e nós estamos aqui participando, significa que a corrupção é inaceitável. Eu acho que existe uma indignação por parte da população inteira, e eu acho que estudos muito mais profundos devem ser feitos para que a gente consiga discutir isso de uma forma mais voltada para a universidade, né? Mais profunda em relação ao que é a corrupção, né? Eu acho que isso faz parte da pesquisa e faz parte do desenvolvimento que a gente, das pesquisas que a gente tem, né? Outro comentário do professor Kerr foi que as leis brasileiras parecem incentivar a corrupção, né? Que são os exemplos que o professor Vladimir está dando, né? E a Ana está dizendo que concordo com o professor na questão de criar uma dificuldade para vender facilidade. É o nosso cenário no Brasil. Aí fica a pergunta, e eu queria que o professor Vladimir e o professor Samuel
discutissem isso com a gente. Quem é o corrupto? O governo ou a empresa que aceita? O que vocês me dizem? Professor Samuel, você quer começar? Está com o microfone ligado? Oi, isso. Deixa eu só tentar. Eu vou abrir o tapete para quem virá após mim. Então, deixa eu abrir o tapete para o professor Vladimir, que vai, às vezes, dar com mais propriedade. A corrupção, ela é uma... os estudos falam que ela é um círculo vicioso, né? Tanto é que o objetivo profundo dos órgãos de fiscalização ou da mudança comportamental é tirar o vicioso para o virtuoso. Mas quando a pergunta é o seguinte, de quem é o corrupto, governo ou empresa que aceita, eu não conseguiria, até onde os meus estudos têm caminhado, eu não conseguiria dizer de quem se existe uma lógica de oferta e demanda nessa história. Ou seja, se eu, como governo, vou ofertar, vai ter gente na demanda que vai comprar. O que, por sua vez, aquela causa de relação, causa e consequência que o professor Vladimir falou, mas eu sou empresa, o governo está quietinho, então eu vou comprar o silêncio ou a quietude dele para poder provocar corrupção. Eu acho que, Ana, eu talvez tentaria lhe explicar de uma outra forma. Quem é o corrupto? Eu acho que, na verdade, não seria, nesse primeiro momento, quem é o corrupto, mas se você está num ambiente de corrupção. Por quê? Porque quando você tem um ambiente de corrupção, você tem aquele ciclo que a literatura fala que é vicioso. Aí, um dia eu fui tentar discutir isso para saber quem começa quem, Ana, e o argumento que eu fiquei esclarecido até o momento é o seguinte: quando você está num círculo, num anel, você sabe que você não tem começo e você não tem fim. Então, o professor quis me responder o seguinte: não há como você criar indícios de quem começa e quem termina, porque o ambiente, ele te dá essa situação. Você pode pegar empresas exatamente do mesmo setor, ou você pode pegar, às vezes, geografias ou culturas diferentes e não ter corrupção. Então, eu te pergunto, a minha discussão, ela não seria se é o governo ou se é a empresa, mas o ambiente ou a cultura que ela está impregnada ali dentro. De novo, você tem uma empresa X e um governo X no Brasil, uma corrupção absurda. Mas aquela empresa do mesmo setor, com outro tipo de governo, eventualmente seja de presidencialismo, parlamentarismo, que quer que seja, em outra realidade, pode não ter corrupção. Então, na verdade, no fundo, eu não consigo criar essa diferença, quem oferece para quem, mas eu consigo, talvez, nesse momento da minha vida, sinalizar que o ambiente ou aquela cultura pelo qual as empresas do governo estão inseridos tende a ter mais respostas de que ali existe e ali não existe, do que particularizar nesse momento. Não sei se o professor Vladimir concorda, discorda. Professor Samuel, eu tenho uma opinião que converge em alguns pontos, mas diverge em outros, né? Assim, pela minha experiência de quem já trabalhou no setor público e com o setor público na minha carreira profissional, além da acadêmica, e pelos estudos que eu pude fazer ou participar na minha vida acadêmica e contato inclusive com os pesquisadores como você fez fora do país, então entender que é um fenômeno que vai além do Brasil, né, um fenômeno internacional. Eu posso dizer o seguinte: primeiro, a corrupção, o governo sempre é corruptor, porque ele tem o poder. O poder está na mão do Estado. Então, se o agente que está no Estado usa esse poder para garantir financiamento, benefício, ou o que seja, né, essa ponta ela é sempre corrupta, tá? Independente se for ativo ou passivo, ela é corrupta. As empresas, eu diria o seguinte: em geral, a empresa que está corrompendo, você pode classificar ela como corrupta? Em geral, sim. Só que, na verdade, a gente vai cair naquele erro que eu estava chamando a atenção. Existe um ato que é uma empresa que está sofrendo, por exemplo, a questão do regramento. Eu volto ao exemplo do extintor de incêndio. Aquele pequeno comércio
E aí o fiscal fala, ó, só tem um jeito de resolver. Você dá uma caixinha para mim, você deixa o extintor ou a 1 metro ou a 0,80 e você faz, digamos, compliance com a esfera estadual, mas vai furar com a municipal ou vice-versa. Nessa situação, a empresa está sendo, ela tá sendo coagida a agir dessa forma. Ela não está buscando nenhuma vantagem de se blindar da competição ou preferência no contrato ou na licitação. Ela está sendo coagida. Então, tem um conjunto de regras e leis que coagem para forçarem isso. Já são feitas com essa intencionalidade, ou a aplicação é feita com essa intencionalidade. Que é diferente de uma empresa que está numa licitação e ela, para ganhar dos concorrentes, ela oferece sim um caixa 2 para ser a escolhida na compra governamental, ou para conseguir uma influência do legislador para criar uma medida, uma portaria que proteja aquele setor, ou a própria empresa. Exemplo, olha, é um caso de pandemia, a gente precisa agora criar uma medida especial para dificultar a importação de determinados itens para favorecer as empresas nacionais, o setor nacional. Aí você vai ver, o setor nacional tem 1, 2 empresas que vai produzir, vai ser mais caro e a gente vai poder importar. Ah, não, mas é uma questão de emergência. Você pode ir atrás, você vai buscar algum fio da meada que tem um ato corruptor aí por trás. Então, assim, é diferente da empresa que, neste caso, ela está intencionalmente buscando uma posição de privilégio, tá, na competição. Então, eu queria distinguir essas duas pontas. Então, sempre o Estado e as empresas, a gente tem que separar essas duas categorias de situação. Se ela está sendo coagida ou se ela está sendo ativa no sentido de buscar benefício e não competição. Então, até para emendar aqui uma questão importante aqui, que eu estou vendo nos comentários. Por isso, privatização, redução do tamanho do Estado é uma forma de reduzir a corrupção? Sim. Por isso que, na perspectiva liberal que o nosso centro defende, a gente entende que o Estado deve se concentrar nas atividades básicas, de forma efetiva, enxuta e o mais transparente possível, porque quanto mais você tem brecha de empresa estatal, de programas e políticas e intervenções, maior essas condições de haver chance de corrupção, tá? Eu queria só adicionar alguns comentários do ponto de vista do compliance. Né? Quando as leis, inclusive a lei anticorrupção brasileira, ela joga muito para a empresa a necessidade da prevenção da corrupção. Então, o fato do governo me pressionar não quer dizer que eu vá fazer. Então, a empresa não tem essa desculpa também. Eu não tenho outro jeito, então eu não vou entrar, ou eu tenho que participar do acordo para poder funcionar, porque do ponto de vista da legislação e do ponto de vista da punição da lei anticorrupção, a empresa que participar, seja ela pelo motivo que for, ela vai ser punida. Eu achei muito interessante a postagem aqui da professora Cecília, que ela fala o seguinte: a única certeza para as empresas no Brasil é que elas vão ser autuadas. O motivo é irrelevante, mas elas vão ser autuadas. Então, eu acho que essa percepção também preocupa as empresas. Na minha percepção, do ponto de vista da transparência, do compliance, da prevenção à corrupção, talvez uma das formas pelas quais a gente vai diminuir a corrupção se a gente não aceitar, né? Se a gente não passar se a gente não permitir que isso aconteça dentro das empresas. Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem todos esses programas de prevenção, tanto interno quanto externo às empresas brasileiras, porque isso também é punido, né? A gente tem uma punição grande. Para o governo, você tem punição, mas não é no nosso controle, mas na empresa nós temos que controlar. Né? Eu acho que isso é uma informação importante. Aí eu tenho alguns comentários, pode falar, professor Vladimir. Liliane, deixa eu só falar uma coisa aqui. Então, o professor Vladimir, eu volto naquele ponto que o senhor discutiu na apresentação do senhor, o seguinte: corrupção, a gente não tem como
criar essa relação de que causa a consequência. Eu ainda, por outro lado, eu concordo que o governo público ele tem essa questão do poder, né, da influência. Mas e os casos, por exemplo, documentados na literatura, que diz o seguinte: o governo precisa das empresas para o dinheiro. As empresas precisam do governo para benefícios próprios. Então, assim, eu sei que existe, algum momento tem que ter um startup, mas para mim ainda não ficou assim, talvez ainda definido que o governo, de novo, por ele ser vamos falar assim, a parte mais forte entre eles, é ele que inicia, é ele que sinaliza, porque muitas vezes as próprias empresas, quando elas querem crescer, lucratividade, retorno, elas procuram o governo para falar assim, olha, eu quero isso, eu preciso disso. Então, assim, até qual é a intensidade, qual é a influência que esses vetores acontecem, apesar de que o governo tem poder, mas quem tem dinheiro, assim, às vezes, para poder criar situações paralelas ou alternativas, muitas vezes são as empresas, entendeu? Então, era essa ainda clareza, apesar da resposta do senhor foi muito clara para mim, mas é essa clareza ainda que ainda não ficou tão clara. Quem começa quem? As empresas, elas puxam o governo para poder ter dinheiro. O governo, por sua vez, ele puxa as empresas para poder ter benefícios, entendeu? Essa lógica que ainda fica muito clara. Isso acontece muito nos países da África, que tem alguns papers que falam que como o governo lá tem uma arrecadação muito baixa, as empresas procuram o governo para poder ter benefícios próprios. E o governo fala, opa, você está me procurando? Então vamos começar o jogo novamente. Então eu ainda percebo que talvez a empresa ela mais cutuca o governo muitas vezes do que o governo vai atrás das empresas. Se é que ficou clara essa... Não, Samuel, pode até ser que isso aconteça, mas toda a discussão é o seguinte: se não partir do governo aceitar ou forçar a situação, não vai acontecer. Perfeito. Esse é o ponto. Ele está com a bola, né? Sendo ele polo passivo ou polo ativo, ele está com a bola. Não deveria. E se no caso aí vem a questão institucional. Se no caso dos países da África, as empresas chegam próximo ao governo, o governo vê uma possibilidade de tirar uma receita extraordinária, então a gente para e vamos discutir o sistema, né, institucional, tributário e o sistema econômico do país. Entendi. Ele está desenhado errado, de modo que cria essa situação. E aí volta a discussão institucional. E aí, quando eu falo governo, eu vou falar maior, assim, é o Estado. E se está o Estado nisso, é onde as leis são feitas, né, no Poder Legislativo, onde são executadas no Executivo, onde são julgadas no Judiciário. Esse está a fonte do poder. E é o que desenha o regramento institucional do país. Então, eu volto a falar, né, independente se está no polo ativo ou passivo, o Estado sempre é esse agente, né, a corrupção, ele é o cerne disso, tá? Então, é isso que eu analiso. Entendi. Ok, muito bem. Nós já estamos com 1h13 de debate, a gente também precisa encerrar. Eu quero lembrar a todo mundo que eu sei que tem várias questões aqui, tem vários comentários no chat. Eu só queria lembrar a todo mundo que nós vamos ter um outro webinar à noite com o Luciano Pavarim, muito mais voltado para a empresa. Então, como é que a gente, dentro da empresa, consegue se precaver com os meus terceiros, que é uma outra parte da lei anticorrupção. Como é que a gente consegue se precaver de que eu não tenha punição por meio do governo, porque a punição é grande, nós temos, nós como empresa temos que nos precaver em relação a isso, e que também, o Luciano também faz parte do nosso projeto, também está trabalhando nas variáveis que influenciam na corrupção entre empresa e governo. Então, o webinar vai ser às 18h, pelo Teams também, eu coloquei aqui no chat as informações, tá bom? Obrigada a todos. Professor Vladimir, professor Samuel, vocês querem fazer uma consideração final? Eu agradeço. Samuel, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos. Obrigada. Até mais.